Boa tarde, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site de geografia e temas correlacionados. E hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar o livro Vida para Consumo, o autor Zygmunt Bauman, um autor aí dos mais polêmicos, mais profundos e mais contundentes da atualidade. Então, logo na introdução, nós vamos trabalhar aí, ele tem um capítulo chamado O Segredo Mais Bem Guardado da Sociedade de Consumidores. E ele pega uma citação de Pierre Bourdieu. Talvez não exista pior privação, pior carência que a dos perdedores na luta simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente reconhecida, em suma, por humanidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Nós já afirmamos em outros vídeos que nós vivemos um momento de transição de uma época moderna para uma época pós-moderna, a que o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida. Mas modernidade líquida é praticamente a mesma coisa que pós-modernidade. Apesar da discordância de conceitos, todos concordam que vivemos um período de transição. Então, no período da modernidade, por exemplo, a privacidade era algo muito pessoal. Pode parecer até redundante o que eu falo, mas se você comparar com privacidade nos tempos da pós-modernidade, você vai ver que a redundância não é tão grande assim. Então as pessoas, quando queriam mostrar a sua intimidade, mostrar o que estava ocorrendo dentro delas, os seus conflitos, as suas angústias, elas faziam isso da forma mais codificada possível. E uma das formas mais codificadas, conhecidas, é justamente a poesia. Então, as pessoas, quando queriam, os intelectuais, as pessoas que tinham mais profundidade, elas escreviam poemas. Então, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Robert Frost, Eliot, tem uma série de poetas. Então esses poetas, eles codificavam os seus sentimentos em palavras. Você precisaria decodificar aqueles códigos, aquelas palavras que num primeiro momento pareciam ser sem nexo, para poder compreender o que eles falavam. Então agora você passa para a pós-modernidade. Então na modernidade, a luta simbólica pelo reconhecimento era conseguir transpassar aqueles sentimentos de conflito de maneira codificada, que nem todos pudessem reconhecer. Você não ficava tão exposto, só para pessoas que tinham o mesmo nível de conflito ou angústia que você. Então você tinha um nível de publicidade, de abertura pública, mas ao mesmo tempo um nível de privacidade. Quando chega a época a modernidade líquida ou a pós-modernidade, isso muda significativamente, para não falar drasticamente. Por quê? Porque o componente velocidade, ele ganha muita preponderância. Então ele vai citar aqui duas comunidades de redes sociais na época, MySpace e Beppo, que o autor fala que cresceram rapidamente. Só que o criador já sabia que o crescimento é exponencial, mas a queda também é drástica. Então ele já sabe que as redes sociais têm um período de nascimento exponencial, manutenção e queda vertical, certo? Então eles sabem que é uma questão de tempo, como um bar inaugurado, onde as pessoas vão lá, as primeiras que chegam, tiram selfie, mostram, elas são as desbravadoras, as empreendedoras das baladas, Elas são as pessoas antenadas nas próximas tendências. Então elas levam crédito e reconhecimento simbólico e social por isso. Então elas não estão atrás exatamente daquele bar, mas do reconhecimento que aquela localidade, aquele bar
pode trazer para elas na sua carreira aí de celebridade nas redes sociais. Então ele fala da questão da exposição. Então quem chega primeiro, se expõe mais e se expõe com mais ousadia, a fim de que aproveitar melhor os seus 15 minutos de fama. Então a velocidade, ela é um elemento fundamental, diferente da modernidade, onde o poeta gostava que as pessoas demorassem para decodificar as suas intenções em relação aos seus poemas. Então há vários estudiosos dos autores, dos poetas, para tentar decodificar o que eles queriam dizer na época. Então essa questão do público e do privado era muito mais densa do que é hoje. Então hoje, confessar, se expor publicamente, mostrar toda a sua intimidade o mais explícito possível é considerado uma coisa positiva. Na sociedade que está se construindo hoje, tornar público um processo de intimidade é uma forma de reconhecimento simbólico. Porque lembrando que esse reconhecimento simbólico é dado pela coletividade e não por um indivíduo em si. Então a coletividade está decidindo, claro, por influência das mídias, das grandes corporações, das próprias companhias que têm redes sociais, que se expor quanto mais abertamente e de maneira ousada é uma coisa positiva. E isso está transformando o público, a relação entre o público e o privado. Porque hoje o privado quer se tornar público. Então, nesse primeiro caso, o autor coloca isso. Há uma mudança ocorrendo. Se na modernidade havia uma relação bem clara entre as coisas que deveriam ser públicas e as coisas que deveriam ser privadas, hoje não. Tudo deve ser público, não deve existir nada privado. E se ainda existir essa palavra, a minha vida privada, ela tem que ser pública. Para todas as pessoas verem, para todas as pessoas compreenderem de imediato. E a ideia da imagem e do vídeo transformou essa tarefa numa tarefa muito mais veloz. Porque hoje você não precisa usar palavras para descrever a sua intimidade. As imagens e os vídeos falam de uma maneira muito mais rápida. E elas criam um padrão de homogeneidade também muito mais rápido. Então quando você pega um Big Brother da vida, é justamente isso. É transformando o privado em público de maneira aberta. Então ele vai colocar isso. Isso é uma mudança pontual. As pessoas que não mais têm uma vida privada no sentido de reter para si alguns elementos familiares, de crise, de intimidade, de relação com o parceiro, de relação familiar, de uma maneira privada, fora das redes sociais, elas já estão migrando para uma modernidade líquida e já estão engajadas nesse novo processo de reconhecimento simbólico. E aí ele vai falar, os perdedores. Quem são os perdedores? São justamente os que não estão fazendo esse processo. Não estão expondo sua privacidade nas redes sociais e a tornando pública. Não fazendo assim, são considerados como pessoas que não estão vivendo de maneira plena a sua vida, porque não tem o que expor. Sua vida íntima é ruim, é pobre. E por que eu sei disso? Porque você não expõe nas redes sociais. A sua vida é rica, cheia de amigos, cheia de passeios. Por quê? Porque eu vejo isso nas redes sociais. Então ele fala, isso é um ponto de transição, é um fato. Então o Zygmunt trabalha muito com isso, fatos. Então ele pega um fato e dá uma interpretação. E realmente, nesse quesito, não há o que questionar, certo? Realmente a questão da velocidade com que esse processo tem se dado e a velocidade das redes sociais, esse turbilhão de informações de Instagram, Facebook e todas essas redes transforma o processo em quase imperceptível. As pessoas não perceberam essa transição entre o público e o privado.
Ok? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.